Opa, e aí, de boa? Você com certeza já ouviu falar das pirâmides, e não é novidade para ninguém que elas escondem segredos que se vocês soubessem ficariam chocados. Câmaras secretas, tumbas não abertas, armadilhas e muito mais. E é o que nós vamos ver no vídeo de hoje, 50 curiosidades sobre as pirâmides do Egito. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal e bora conhecer o mundo? Localizadas na região de Gizé e construídas durante o antigo Império Egípcio, entre os anos 3200 e 2300 a.C., as pirâmides de Gizé são um conjunto de 3 grandes estruturas feitas de blocos de rochas maciços, bem como de blocos de granito, construídas em um formato de pirâmide. De acordo com estudiosos, a pedra mais leve encontrada na pirâmide de Quéops tem cerca de 500 kg e a mais pesada 6 toneladas. Vale lembrar que não havia guindastes na época que ela foi erguida e era preciso usar muita força braçal dos escravos, que trabalhavam para os faraós. Com certeza a pergunta mais feita sobre as pirâmides é como ela foi construída. Há 123 pirâmides do Egito catalogadas. No entanto, nem todas se encontram de pé ou em bom estado de conservação. As pirâmides do Egito, por apresentarem uma estrutura que aponta para cima, simboliza a ascensão dos faraós ao céu. A pirâmide mais antiga do Egito é a do faraó Djoser. A pirâmide de Quéops é a mais antiga e a única das 7 maravilhas do mundo antigo que se encontra praticamente preservada até hoje. A grandiosidade das pirâmides do Egito e o luxo dos túmulos têm a ver com poder e representam a importância política e religiosa que o corpo ali sepultado representou para a civilização. Estudos revelam que a maior de todas as pirâmides, a de Quéops, a pedra mais leve pesa 500 kg e a mais pesada, 6 toneladas. Todas as pirâmides do Egito foram erguidas na margem oeste do rio Nilo, na mesma direção do sol poente. Os egípcios acreditavam que os faraós se juntariam ao sol ao serem enterrados daquele lado. A orientação das 3 pirâmides de Gizeh, Quéops, Quefren, Micerinos, coincide exatamente com a das 3 estrelas centrais da constelação de Orion, que era Osíris para os egípcios. Estudos apontam que as pirâmides foram construídas por camponeses que trabalhavam nas terras pertencentes aos faraós. É difícil e quase impossível imaginar como estas grandes obras foram criadas milhares de anos atrás. Para a Grande Pirâmide de Quéops, por exemplo, foram utilizados cerca de 2.300.000 blocos de pedra que pesam aproximadamente 2,5 toneladas por bloco, embora alguns deles pesando até 60 toneladas. A construção da pirâmide de Quéops demorou 25 anos para ser construída. Como os egípcios cortavam pedras? De acordo com correntes atuais da arqueologia, os egípcios perfuravam o granito com um método que consistia em introduzir cunhãs de madeira em uma fenda natural da rocha, embebendo-as com água. Essa é uma das curiosidades mais magníficas. A velocidade da luz é 299.792.458 km por hora, e as coordenadas da Grande Pirâmide são 29.979,2458 graus norte, ou seja, o número das coordenadas é exatamente igual ao número que corresponde à velocidade da luz. Com 139 metros, a pirâmide de Quéops se manteve como o maior prédio do mundo até 1887, quando a Torre Eiffel foi inaugurada. Como os faraós levavam as suas riquezas para as pirâmides, estes monumentos passaram a ser alvo de ladrões. Por conta disso, os faraós passaram a construir suas tumbas escondidas, como no Vale do Reis, que fica na cidade de Luxor. No ano de 2010, pesquisadores encontraram cerca de 400 corpos, bem próximo de uma das pirâmides do Egito. A conclusão foi que os mais humildes quiseram ficar perto dos faraós para provar sua glória e também buscar uma vaga no céu. Os faraós criaram vários caminhos, em formato de labirintos estreitos, dentro das pirâmides, para dificultar a busca de tesouros de possíveis intrusos. Arqueólogos dizem que, inclusive, há caminhos dentro das pirâmides que nem foram descobertos ainda. Sempre uma ou 2 pirâmides estão abertas para visitação em Gizé. Não são todas por uma questão de preservação. As pirâmides não foram construídas para turismo. Logo, se quiser entrar lá dentro, terá que passar por caminhos estreitos, ter que andar em 4 apoios algumas vezes e é bem calor e escuro. Não dá para voltar se ficar com falta de ar ou tiver alguma crise de pânico, pelo volume de pessoas visitando o lugar ao mesmo tempo. Muitas pessoas saem chorando da atração, por se sentirem mal, mesmo o passeio durando menos de 1 hora. Contrariando o que muitas pessoas pensam,
Os trabalhadores que empilharam aqueles milhares de blocos para fazer um túmulo magnífico não o fizeram devido a ameaças e violência. Eram, na verdade, motivados pela fé nos seus deuses e na crença de que o faraó era um ser divino. A maior pirâmide não tinha múmia. Na verdade, ela guardou a múmia do faraó Quéops por muito tempo, mas, infelizmente, o corpo do soberano, junto com todas as maravilhas escondidas com ele, foram roubadas há muitos séculos. Assim, nunca poderemos saber exatamente quão maravilhoso era o interior da Grande Pirâmide. Embora no passado esse trabalho tenha sido associado a obras alienígenas, a versão melhor aceita é de que as pirâmides são obras de trabalhadores livres, a maioria deles camponeses. Nos períodos de cheia do rio Nilo, os camponeses da região trabalhavam em obras públicas em troca de alimento e cuidados médicos, mas também em devoção aos faraós. Esta sim é uma questão intrigante, o que cientistas e pesquisadores tratam como fato, com base em descobertas arqueológicas, é que os egípcios utilizam trenós de madeira para mover os enormes blocos de pedra. Para mover os trenós, eram utilizadas cordas, troncos, um sistema de alavancagem. Os egípcios tinham conhecimentos avançados para a época, e até a água. Mesmo com tão poucos recursos, foram capazes de construir as pirâmides de Giza perfeitamente alinhadas com o cinturão de Órion. Além disso, estão totalmente viradas para o norte, com uma margem de erro muito baixa. Os hieróglifos levavam muito tempo para serem produzidos e por isso eram aplicados apenas em textos mais importantes, como inscrições de túmulos. Os textos mais comuns eram escritos em Heráclito. Os egípcios foram os primeiros a adotar o ano de 365 dias, semelhante ao ano solar, cerca de 3.000 a.C. Eles fizeram isso para saber quando o Nilo, rio que sempre foi fonte de sobrevivência para o povo egípcio, iria inundar. A esfinge que guarda as pirâmides de Gizé não tem o nariz. Uma lenda antiga dizia que Napoleão e seus soldados o haviam destruído, mas estudos mais recentes comprovaram que antes mesmo de Napoleão a esfinge já não tinha o nariz. E o mistério permanece. A tumba de Tutancâmon foi descoberta em 1922, mas não estava intacta. Ela já havia sido roubada diversas vezes na antiguidade. Todas as pirâmides do Egito foram erguidas na margem oeste do rio Nilo, na mesma direção do sol poente. Os egípcios acreditavam que os faraós se juntariam ao sol ao serem enterrados daquele lado. As bases das pirâmides de Gizé cobrem 55.000 metros quadrados. A temperatura do interior das pirâmides é constante e igual à temperatura média terrestre, estando marcada para cerca de 20 graus. O revestimento exterior das pirâmides de Gizé é constituído por 144.000 pedras, todas elas altamente polidas e planas. Os alicerces das pirâmides de Gizé contam com estruturas capazes de lidar com aquecimento e terremotos. As quatro faces das pirâmides de Gizé são ligeiramente côncavas, fazendo da construção a única a ser construída com esta particularidade. As pirâmides de Gizé contavam com portas giratórias que podiam ser abertas facilmente com um simples empurrão, mesmo que pesassem mais de 20 toneladas. Quando fechada, as portas pareciam de tal forma imbuídas com a face da pirâmide, que era quase impossível detectá-la. Uma vez terminada, as pirâmides de Gizé podia ser vista a partir das montanhas em Israel e, provavelmente, poderiam também ser vistas a partir da Lua. Muitas pessoas se perguntam como as pirâmides se mantiveram tão bem preservadas por todos esses anos. Acredita-se que seja devido à argamassa única utilizada. Porém, não se sabe exatamente do que ela é feita. Cada pirâmide, em média, levaria cerca de 200 anos para ser construída. Dessa forma, é possível que muitas foram construídas simultaneamente. A pirâmide de Quéops foi construída para se alinhar à direção do norte. Ela é, na verdade, o alinhamento mais preciso na direção norte do que qualquer outra estrutura no mundo. O peso da pirâmide de Quéops é estimado em cerca de 6 milhões de toneladas. No século XII, o governante Al-Aziz tentou demolir as pirâmides de Gizé. No entanto, ele acabou desistindo da missão porque seria muito trabalhoso. Porém, a pirâmide de Menkaure ainda possui marcas do atentado em sua face norte. Apesar de muitas divergências, acredita-se que o número de pessoas envolvidas na construção das pirâmides gira em torno de 100 mil. As pirâmides de Gizé são protegidas pela Grande Esfinge, a maior estátua monolítica do mundo. O rosto da esfinge, supostamente, representa a face do faraó Chafra. Então, gente, esse foi o vídeo.
E essas foram as 50 curiosidades em torno das pirâmides do Egito. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. É isso, até o próximo vídeo e tchau!